Olá pessoal, tudo bem? Muita luz e muita paz no seu coração. Estou aqui num resort maravilhoso em Porto Seguro e eu quero falar sobre prosperidade com vocês. Pessoal, eu fiz um vídeo antes de mais ou menos 15 minutos explicando tudo que eu vou explicar agora. Só que aqui tá muito sol e o meu olho ficou assim muito fechado, não consegui gravar. Então eu peço desculpa de estar gravando para vocês com óculos escuros, porque eu sou fã de olhar para vocês, né? Mesmo cada um na sua casa agora, nesse momento, cada um no seu trabalho, mas é muito importante a gente ver a verdade nos olhos. Então já começo com esse vídeo pedindo desculpas, porque o que eu gostaria, mas aí não dá e eu vou ficar eu vou acabar gravando assim, então eu vou ter que usar. Depois eu vou fazer uma gravação no final da tarde, que o sol tá mais tranquilo, para eu poder olhar para vocês. Então vamos lá. Pessoal, vamos falar da quântica, né? Os nossos sentimentos que colapsam tudo na nossa vida. Isso, quem já está na quântica, quem já está ouvindo outros profissionais, sabem isso de cor. Mas o que eu recebo de e-mails de pessoas escrevendo no WhatsApp, na central Shirley Lotto, é assim: ah, eu não consigo, para mim não dá certo, já tentei engravidar com o poder da mente, não consegui engravidar, já tentei pagar as minhas dívidas, fiz tudo que vários terapeutas falam, eu não consegui, eu não consigo, isso deve dar certo com outros. Mas para mim não, porque eu sou azarado, eu sou isso, aquilo lá. Bom, todos esses sentimentos eu tive, por isso que eu entendo bastante quando eu escuto essas reclamações, porque eu também, quando eu comecei esse processo da quântica, eu ficava assim, ai meu Deus do céu, como morando de aluguel, numa casa assim muito simples, que eu morava numa casa de 3 cômodos. Eu morava numa casa tão simples que quando eu fui morar lá, o começo do aluguel era R$250. Imagina a categoria do lugar por esse valor. Móveis do mais barato, roupa da mais barata, sempre olhando promoção, ou às vezes até eu queria alguma coisa, mas eu não podia, eu tinha que esperar o próximo pagamento. Então, quando eu comecei a ver que a gente podia ter tudo na nossa vida através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, eu também tive uma dificuldade de se alinhar. As coisas têm que começar a acontecer para você ver as coisas mais caras dentro da sua casa, para você acreditar, né? Então assim, além de também atrair relacionamentos, nossa, uma porcaria. Então eu entendo muitas pessoas que falam para mim é muito difícil, mas quando eu comecei a entender que o que eu sou, então vamos supor, faça a conta da sua idade. Então naquela época eu tinha 22 anos quando eu comecei esse processo, né? Hoje eu tenho 38. Então com 22 anos eu tinha aquilo. Então com 22 anos eu tinha todos esses pensamentos dentro de mim, toda essa raiz dentro de mim. E eu sempre escutei, por causa da religião, rico não entra no céu, é o pobre que é exaltado. Então para de ficar pensando em dinheiro, que isso é pecado. E eu escutei muito isso, e quando eu escrevi assim, eu sou tão rica que me sobra dinheiro, vinha na minha mente o castigo divino, que eu ia para o inferno. E quando eu escrevi aquilo, parecia que eu estava escrevendo sobre um assassinato, porque assassinava a minha alma escrever aquilo. Eu mesmo me punia, tinha vezes que eu chegava até a rasgar. Mas depois eu comecei a entender, por exemplo, num livro que eu não lembro qual é, mas faz tantos anos, eu li assim: a prosperidade, ela é de Deus. Se Deus fosse pobre, qualquer cientista ia descobrir quanto mede o universo. E o universo não tem como medir, ele é imensurável. Se Deus fosse pobre, ele não faria as pedras preciosas
que é o ouro, a prata, diamantes. Se Deus fosse pobre, Ele não ia fazer um mar tão abundante, Ele ia fazer algo pequeno. Se Deus fosse pobre, Ele não faria tantos países, tantos planetas e tantas estrelas. E quando eu entendi, né, porque eu nunca tinha pensado nisso, que realmente Deus fez tudo isso Ele fez, e Ele viu que era bom. E eu comecei a entender a mente dele. Realmente, Deus, Ele tem uma mente abundante e Ele cria o tempo todo. E aí no livro, mais uma vez eu não lembro qual, falou assim: se o nosso planeta ele existe, é porque existe uma força sustentando ele. Ou seja, todos os dias o próprio Deus tem que sentir essa energia para segurar esse planeta. Porque se ele parar de pensar no planeta, o planeta acaba. Então todos os dias ele coloca essa energia, ou seja, todos os dias ele cria. E de repente não existe, só existe um Sol. De repente, em alguns tempos depois, cientistas começam a estudar mais profundamente e descobrem que existe mais outro Sol, outro. Então, tá vendo? Talvez naquela época não existia, mas agora, né, hoje já existe. Então, quanto mais vai se estudando, mais se descobre planetas, enfim. Gente, olha a televisão que você tem hoje na sua casa. A tua avó não tinha essa televisão. E nós vamos criando uma mente também expansiva. Por que essa televisão que nós temos hoje, esse celular que eu estou falando com você, não existia naquela época? Porque nós vamos voltando e a partir desse momento que nós vamos voltando, nós vamos adquirindo mais conhecimento. E quando a gente vai trabalhando a nossa mente para ser mais inteligente, porque naquela época também não podia tanto estudar, eram poucos estudos. Quanto mais você estuda, você vai fazendo exercícios de autoconhecimento, vai entrando, sei lá, fazendo palavras cruzadas, jogando xadrez, você vai ficando mais inteligente, tá? E daí? Mas essa inteligência serve para quê? Para criar. E depois eu entendi também, aí já foi pela Louise Hay, que quando você começa a falar frases positivas, você começa a ser mais criativo. E daí, a criatividade cria. Cria quando? Aqui agora. E quando você começa a agradecer, você cria um campo do quê? Um campo de bênção. Um campo de bênção. Então, o que seria essa bênção? O próprio todo, que é Deus em ação, ele entra em fluxo com você, te dando mais do que você quer para você agradecer. E quando, ó céus, ó vida, olha aquela vizinha, eu odeio o meu trabalho, não vejo a hora que chega sexta-feira, eu tô cansado, esse trabalho é estressante, esse trabalho é insuportável, eu trato todo mundo mal, o universo tem que te dar exatamente essa vibração. E principalmente porque nós somos ingratos, porque não importa o trabalho que você tem, mas importa entender que ele é o pão de cada dia. E é como se você estivesse pegando o seu pão e cuspindo, né? Maldito trabalho, essa desgraça de trabalho, não aguento mais isso aqui, não aguento mais meu chefe, não aguento mais aquelas pessoas. Então você está pegando um pão, né? E fazendo aquela coisa, o pão que o diabo amassou. Aí a sua vida começa a virar de ponta cabeça. E aí o que as pessoas falam? Nossa, eu sou azarada, mas a pessoa esquece da maldição, a pessoa esquece que ela odeia aquele trabalho, a pessoa esquece que ela não coloca energia. Então, o que tem que voltar? Tem que voltar, mas isso é lei, isso é lei. E quando você, oba, hoje é segunda-feira, adoro o meu trabalho, gratidão, Deus, hoje eu vou tratar todas as pessoas como se fossem pessoas da minha família querida, eu vou amar todos e você começa a tratar bem. Bom dia, tudo bem, senhor Orlando? Pode sentar aqui, seja bem-vindo, eu já vou te atender. Prestem atenção nisso, gente, isso mudou a minha vida. Cada energia boa que eu dou para o outro tem que me abençoar. Em algum sentido ele me abençoa, ele vai falar assim, poxa, né, um cara jovem, que mina legal, cara.
um senhor mais velho, mas aquela menina é tão boazinha, né? Então cada um com a sua gíria, mas está colocando uma energia positiva em mim. Olha, vai lá e fala com a Shirley, porque ela é muito amorosa. E quando eu trato mal as pessoas, porque eu tô de mal com a vida, aquele cara fala assim, nossa, que grossa, tem que sofrer mesmo. Aí o outro fala assim, meu Deus, que menina idiota. Essa daí vai ficar para sempre nesse trabalho, ganhando pouco, porque não merece. Meu, imagina a carga de todo mundo com raiva de mim energética. E quando um monte de gente coloca um monte de carga energética em mim, existe sim, você acreditando ou não, um monte de obsessores atrás de mim. Sabe por quê? Porque aquelas pessoas começaram a ressoar tão negativo, a pensar tão negativo, que eu já sou tão negativa que aí eu viro um grande alimento para as forças negativas. Eu viro alimento de comida, comida energética. Então, quando eu começo a tratar bem os meus irmãos, não importa se às vezes a pessoa é ranzinza, se essa pessoa é chata, se a pessoa é isso, se a pessoa é aquilo, não importa. Quando eu começo a tratar bem as pessoas, eu crio um campo, sabe do quê? De gratidão. E na hora que alguém for lá fazer uma magia para acabar com a minha vida, eu tenho uma proteção. Na hora que alguém me amaldiçoar, eu tenho uma proteção. Na hora que alguém me praguejar, eu tenho uma proteção. E na hora que eu começo a pensar positivo, sentir positivo, chega uma hora que o próprio universo aqui no astral vai falar assim, meu, essa menina tá cheia de carga positiva, ela tem que voltar para ela em alguma coisa. Vai voltar em quê? Nos meus sonhos. Porque é lei. Então eu consegui encher meu vaso espiritual. Então meu vaso precisa voltar. Vai voltar em quem? Em algo abundante, numa água cristalina, numa água purificadora, numa alma que eu entro realmente em ressonância com Deus. E aí as coisas acontecem. Então assim, eu lembro quando eu comecei a fazer esses exercícios, para você agora que está me ouvindo, pode ser muito pequeno, mas para mim foi muito grande. E eu comecei a prosperar, e eu lembro que uma cliente rica fechou, na época eu trabalhava com acupuntura, drenagens e era professora de educação física. Uma pessoa fechou assim para a família, um pacote bem grande, que me deu um bom dinheiro. E quando eu peguei aquele dinheiro, eu comecei a chorar de felicidade, porque há mais de um ano e meio, não me lembro, eu não conseguia fazer uma despesa para minha casa. Eu sempre comprava o que estava faltando e por muitas vezes o que faltava não dava. E quando eu comecei a encher aquele carrinho, sabe aquele sabão em pó, também algo que limpa mais as roupas, um amaciante, arroz, feijão, coloquei tudo, até minhas besteirinhas que eu gostava e gosto ainda. Eu liguei para minha mãe porque eu fiquei tão emocionada que eu precisei ligar para ela. E ela falou assim, filha, e quando ela atendeu eu estava chorando, e ela, filha, o que foi? Mãe, você não acredita o que aconteceu, e ela quase morrendo do outro lado. O que foi? Por que você está chorando? Eu tô com o meu carrinho cheio, eu consegui fazer uma despesa. E ela, ai filha, glória a Deus, né, que ela tem a igreja dela, glória a Deus, que Deus te abençoe, que você consiga mais e mais. E, nossa, foi tanta felicidade que quando eu fui passando no carrinho, cada produto eu ia falando minha gratidão, 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 gratidão. E quando eu cheguei em casa, com aquele armário vazio, eu fui enchendo, eu fui lotando de coisas, gratidão, gratidão, gratidão. Então ali eu percebi que realmente as coisas acontecem, que do nada vem tudo. Porque esses clientes eu não imaginava atrair, porque foi uma amiga que indicou uma amiga, e a amiga foi lá, indicou para um parente, o parente foi lá, gostou e deu de presente para muitas pessoas da família. Então a coisa começou a acontecer assim muito rápido. Então assim, eu realmente, hoje eu tenho a vida dos meus sonhos, gente, a vida dos meus sonhos. Graças a Deus eu tenho a vida dos meus sonhos. Mas eu tive que aprender a pensar, eu tive que aprender a agradecer, eu tive que olhar as pessoas de outro jeito, por mais que às vezes as pessoas é o ó do borogodó, aquelas pessoas críticas, aquelas pessoas chatas, mas eu comecei a entender que elas são assim por causa da evolução delas e que eu sou muito abençoada por ter aprendido nessa vida. Então,
o dinheiro vem. Aí eu comecei a entender que o dinheiro é uma ressonância, que o dinheiro é uma vibração. Então eu cheirava o dinheiro, eu falava declarações para aquele dinheiro, falando que o dinheiro era o meu namorado, que eu amava muito ele. E colocava todo o máximo de energia em cada cliente que eu atendia. A coisa aconteceu. E todo mundo que já foi nos meus cursos presenciais sabe do meu amor, sabe da minha energia, sabe das minhas brincadeiras, sabe do meu sorriso e realmente percebe que é isso que eu vim fazer aqui. Todo mundo que já fez um atendimento comigo no Instituto sabe o tanto de amor que eu tenho. Eu faço uma coisa que hoje poucos profissionais fazem e eu já fui elogiada por isso várias vezes. Uma terapia comigo é 1h30, mas é quase raro eu conseguir ficar com um cliente 1h30. Então eu fico 3, às vezes 4. Uma regressão comigo é de 2 a 3 horas, mas se um negócio está pesado lá, já cheguei a ficar 8 a 10 horas. Então, por quê? Eu quero ajudar, eu quero dar o meu melhor. Eu não fico assim, ó, já deu o seu horário. Eu não penso no dinheiro, eu penso sim em resolver aquele problema, em dar o meu melhor. Então é isso, gente, é quando você entende tudo isso como uma energia master. Entendendo tudo isso como uma energia master, as demais coisas sempre serão acrescentadas. Comece a fazer um exercício de gratidão, escreva. Gratidão pelo sabão em pó, gratidão pela minha máquina de lavar, gratidão, gratidão, gratidão. Comece a ressoar sempre essa gratidão que você vai ver o que vai acontecer em 1 ano com você. Pequenas coisas começam a acontecer e daqui a pouco grandes coisas começam a acontecer. Grandes oportunidades começam a acontecer. Como eu sempre digo, é do nada que vem tudo. É quando você trabalha o invisível que seu visível se transforma. Então essa é a dica de hoje, gente, com muito amor, com muito carinho. Eu vim aqui, agora tá cedo, eu vim aqui nesse espaço criança, né, pedir emprestado para poder usar, porque na piscina, cada piscina tá tendo uma balada e são músicas que não são legais ficar no fundo. Então eu queria dividir isso com vocês. Deixa eu mostrar aqui para vocês um espaço criança bem legal aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem. Então aqui, um espaço, meu chinelo, minhas coisas, um espaço da tirolesa, gente. Mais uma vez, ó, desculpa de gravar com óculos, mas aqui tá bastante, o sol aqui tá muito forte. Então, ó, gratidão, pessoal, muita luz, muita paz. Declare sempre que hoje é o melhor dia da sua vida. Shirley Dó.